Imagine o seguinte: você está diante de uma porta que parece selada, impenetrável. Você bate, chama, insiste, nada acontece. O silêncio ecoa do outro lado como se sua voz se perdesse no vazio. Mas então, algo diferente acontece. No fundo da sua alma, uma certeza começa a surgir. Uma voz suave, mas inconfundível, diz: espere. É nesse momento que a luta interna começa. Sua mente grita para seguir em frente, para encontrar outra saída, para tomar o controle da situação. Mas seu coração sente algo diferente. Uma inquietação que não vem do medo, mas da expectativa. Como se, de alguma forma, algo estivesse prestes a acontecer. Como se Deus estivesse preparando algo que você ainda não consegue ver. A espera nunca foi algo fácil. Desde os tempos mais antigos, a humanidade sempre lutou contra a paciência. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, o povo lá embaixo se desesperou. Não quiseram esperar. Construíram um bezerro de ouro porque precisavam de uma resposta imediata. Não compreenderam que, enquanto esperavam, Deus estava preparando algo grandioso para eles. As leis que guiariam gerações inteiras. E agora, aqui estamos nós. Em um mundo que se move rápido, onde tudo precisa ser instantâneo, onde 3 minutos parecem uma eternidade. Mas Deus não mudou. Ele ainda sussurra para aqueles que param para ouvir: espere. Talvez agora mesmo você esteja em um momento de angústia. Você orou, pediu, clamou, mas parece que Deus está em silêncio. Você se pergunta se Ele te ouviu, se Ele te vê, se Ele realmente tem um plano. Mas deixe-me te dizer algo: a espera nunca é tempo perdido quando se trata de Deus. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, depois em uma prisão. Anos se passaram. Ele esperou em meio à dor, em meio à incerteza. Mas Deus não tinha esquecido dele. No momento certo, José saiu da prisão e se tornou governador do Egito. O que parecia ser um atraso era, na verdade, um processo. Deus estava trabalhando nos bastidores. Agora, respire fundo, silencie tudo ao seu redor por um instante. Imagine que, neste momento, Deus está olhando diretamente para você. Ele vê sua ansiedade, suas lágrimas ocultas, sua pressa por respostas. E mesmo assim, Ele sorri, porque Ele sabe o que vem a seguir. Ele sabe que aquilo que você mais precisa já está sendo preparado. Mas há um detalhe, algo essencial que pode definir tudo. Porque muitas vezes o que determina se receberemos o que Deus preparou não é apenas o tempo. O que acontece quando você planta uma semente na terra? Você cobre com o solo, rega e então espera. No dia seguinte, você volta e olha para aquele mesmo lugar. Nada mudou. A terra continua a mesma, sem sinais de vida. O tempo passa. 2 dias, 3 dias, 1 semana. Ainda nada. E então, quando você menos espera, um pequeno broto começa a surgir. O que estava escondido, invisível, finalmente começa a aparecer. Agora pense, se você tivesse desistido no 3º dia, se impaciente tivesse cavado a terra para ver se algo estava acontecendo, teria matado a semente antes mesmo dela ter a chance de crescer. É assim que muitas vezes lidamos com as promessas de Deus. Pedimos, oramos, plantamos a semente da fé. Mas se o tempo passa e não vemos nada acontecer, nossa mente começa a duvidar. Será que Deus realmente ouviu? Será que Ele se importa? Será que Ele está agindo? A verdade é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para nós, 3 minutos podem parecer uma eternidade. Para Ele, um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos podem ser como um dia. Ele enxerga o que não conseguimos ver. Ele sabe quando algo ainda não está pronto. E mais do que isso, Ele sabe quando nós ainda não estamos prontos. Davi foi ungido rei quando ainda era apenas um menino. Imagine a cena.
um jovem pastor de ovelhas sujo de poeira, ouvindo as palavras do profeta Samuel: o Senhor escolheu você. Mas depois daquela unção, nada aconteceu de imediato. Ele não foi direto para o trono. Pelo contrário, passou anos sendo perseguido, fugindo, escondendo-se em cavernas. A promessa estava feita, mas o tempo do cumprimento ainda não havia chegado. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos faz esperar. Porque existe um processo, existe um aprendizado que só vem na espera. Existe um fortalecimento que só surge na dor. Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te preparar para receber aquilo que já é seu. A espera pode parecer um silêncio de Deus, mas na verdade é o tempo em que Ele mais está trabalhando. Assim como uma criança que cresce no ventre da mãe antes de nascer, há promessas que precisam de tempo para serem geradas. Se forem retiradas antes da hora, não sobrevivem. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo. Talvez você esteja cansado de esperar, questionando por que Deus ainda não agiu. Mas e se eu te dissesse que Ele já começou a agir? Que Ele já está preparando tudo nos bastidores? Que Ele já colocou em movimento algo que você ainda não consegue enxergar? Mas há um detalhe que pode fazer toda a diferença. Algo que pode determinar se você verá ou não a promessa se cumprir. Porque existe uma chave que abre portas no tempo certo. Imagine um homem diante de uma grande porta trancada. Ele tem pressa, ele precisa entrar, mas não encontra a chave. Impaciente, começa a empurrar, bater, até mesmo tentar forçar a fechadura. Nada acontece. O tempo passa e ele se desespera. Ele começa a acreditar que nunca conseguirá atravessar essa porta. Mas o que ele não percebe é que a chave esteve o tempo todo em seu bolso. Agora pense, quantas vezes você já se sentiu assim, tentando abrir portas que parecem impossíveis de se mover, empurrando com todas as forças e ainda assim nada acontece? O desânimo bate, a dúvida cresce e no meio disso o inimigo sussurra ao seu ouvido: desista, não vai acontecer, Deus te esqueceu. Mas Deus não esquece, Deus não ignora. O que acontece é que algumas portas não se abrem pelo nosso esforço, mas sim pela obediência e pela fé. Existe uma chave que abre portas no tempo certo, e essa chave se chama confiança. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada aconteceu. O tempo parecia ser um inimigo. Sua esposa, Sara, já era idosa. Tudo indicava que a promessa era impossível. Então, na tentativa de forçar a porta, Sara e Abraão decidiram agir por conta própria. Eles não quiseram esperar. Tomaram um atalho. E Ismael nasceu, mas ele não era o cumprimento da promessa. Quando tentamos abrir portas com nossas próprias mãos, acabamos gerando soluções que não são o plano perfeito de Deus. Perdemos tempo, sofremos consequências desnecessárias e muitas vezes nos frustramos. Mas quando confiamos, quando entregamos o tempo da nossa vida nas mãos dele, ele nos conduz exatamente para onde devemos estar. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Mateus 17:20. Veja que interessante. Jesus não disse que precisamos ter uma fé gigante. Apenas uma pequena fé, como um grão de mostarda, já é suficiente para mover montanhas e abrir portas impossíveis. Mas essa fé não pode ser inconstante. Ela precisa estar firmada na certeza de que Deus não falha. Muitas pessoas desistem no último instante, sem saber que estavam a um passo da resposta. Outras ficam presas ao medo, sem coragem de dar o primeiro passo. Mas e se eu te dissesse que existe algo ainda mais poderoso do que apenas esperar? Existe uma atitude que acelera processos e destrava milagres. Há algo profundamente desconfortável na espera. O tempo parece se arrastar, os pensamentos se multiplicam e a incerteza se torna uma sombra constante.
Quando estamos esperando uma resposta de Deus, cada segundo pode parecer uma eternidade. O coração clama por um sinal, qualquer indício de que ele está ouvindo. Mas o silêncio, muitas vezes, é a única resposta que encontramos. E é nesse silêncio que muitos desistem. É nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que a fé é testada ao seu limite. Foi exatamente aí que Jó se encontrou. Ele perdeu tudo: família, riquezas, saúde, e no meio das cinzas, cercado por amigos que tentavam encontrar explicações, ele se perguntou: por que Deus? Onde está o Senhor? Mas, mesmo sem respostas imediatas, Jó não desistiu. Ele continuou confiando e, no final, Deus restaurou tudo. O que poucas pessoas percebem é que existe um segredo escondido na espera. Deus não está apenas assistindo enquanto você aguarda. Ele está trabalhando, mas não apenas ao redor de você. Ele está trabalhando dentro de você. Existe um processo invisível acontecendo, algo que os olhos naturais não podem enxergar. Cada segundo de silêncio divino está refinando sua fé, moldando seu caráter e fortalecendo suas raízes. A espera é um filtro. Ela separa os impacientes dos perseverantes. Quantos desistiram pouco antes de receberem a resposta? Quantos perderam sua bênção porque não conseguiram confiar até o fim? O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto por causa da sua impaciência. Eles tinham uma promessa, mas o coração deles os impediu de entrar na terra prometida no tempo certo. Eles murmuraram, duvidaram, questionaram o tempo todo. Agora, olhe para a sua própria vida. Será que Deus está te ensinando algo nesse tempo de espera? Será que Ele está tentando fortalecer sua fé antes de entregar o que você pediu? Muitos querem o milagre, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo. A pergunta que você precisa se fazer é: você está esperando de forma ativa ou passiva? Porque existe uma diferença entre apenas esperar e se preparar enquanto espera. Aquele que só espera sem fazer nada pode acabar se frustrando. Mas aquele que usa esse tempo para se fortalecer, para crescer, para se aproximar mais de Deus, esse nunca será decepcionado. Mas há algo mais. Existe uma chave que transforma a espera em um tempo de aceleração espiritual. Um princípio que, quando aplicado, pode mudar completamente a maneira como você encara esse momento da sua vida. Se há algo que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos a espera, é entender o princípio da aceleração espiritual. Porque a verdade é que Deus não se move no tempo humano. Ele se move no tempo dele. E o tempo de Deus não é cronológico, é kairos, um tempo perfeito, onde tudo se encaixa no momento certo. Mas há algo que muitas pessoas não percebem. Existe uma maneira de alinhar nossa vida com esse tempo divino, e quando isso acontece, aquilo que parecia distante pode se aproximar de forma sobrenatural. Imagine um agricultor que lança sementes na terra. Ele pode desejar que as plantas cresçam rapidamente, mas existe um ciclo natural que precisa ser respeitado. No entanto, há algo que ele pode fazer para acelerar o crescimento. Ele pode regar, pode proteger contra pragas, pode garantir que o solo seja rico. O mesmo acontece no mundo espiritual. Há atitudes que podemos tomar que preparam o terreno para que a resposta de Deus chegue mais rápido do que imaginamos. Um dos maiores exemplos disso está na história de Daniel. Quando ele orou por respostas, a Bíblia diz que um anjo foi enviado com a resposta no mesmo instante em que ele começou a orar. Mas o que aconteceu? A resposta foi atrasada por uma batalha espiritual. Daniel não sabia disso, mas ele continuou jejuando, continuou orando, e essa persistência quebrou as barreiras no mundo espiritual. Quando a resposta chegou, o anjo disse a ele: desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras.
Daniel 10, 12. Aqui está o segredo. A espera não significa inatividade. Enquanto esperamos, devemos agir no espiritual. Devemos intensificar nossa busca por Deus, fortalecer nossa comunhão, alinhar nosso coração com o dele. Quando fazemos isso, movemos o céu a nosso favor. Há coisas que Deus já liberou sobre sua vida, mas que estão presas porque algo ainda precisa ser ajustado em você. Às vezes, não é o tempo que está errado. É o nosso coração que ainda não está pronto. A aceleração espiritual acontece quando nossas ações no presente se alinham com o que Deus deseja fazer no futuro. Muitos ficam parados, esperando que algo mude, sem perceber que Deus está esperando um passo de fé. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja abandonar um pecado secreto, talvez seja confiar completamente sem reservas. O que quer que seja, quando esse ajuste acontece, é como se uma porta se abrisse no mundo espiritual. E aquilo que parecia distante, de repente se aproxima. Mas existe algo ainda mais profundo sobre essa espera, algo que poucos percebem. Porque enquanto você está esperando algo de Deus, Deus também está esperando algo de você. A espera pode parecer um silêncio divino. Pode parecer um deserto onde cada dia se arrasta sem respostas, onde cada oração parece desaparecer no vento. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Olham para o céu e perguntam: Deus, por que está demorando tanto? Mas o que poucos percebem é que, enquanto nós esperamos por Deus, Deus está trabalhando em algo muito maior do que imaginamos. Porque a espera nunca é vazia. A espera é um processo. Agora, olhe para a história de José. Deus lhe deu um sonho grandioso. Ele seria um líder, alguém que salvaria sua família e muitas nações. Mas o que aconteceu depois desse sonho? José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Foram anos de silêncio. Anos onde parecia que Deus não estava movendo peça alguma a seu favor. Mas a verdade é que nos bastidores, Deus estava moldando José para o propósito que ele ainda não podia enxergar. Porque se José tivesse ido diretamente do sonho para o trono, ele não estaria preparado para liderar. A cova, a casa de Potifar, a prisão, cada um desses lugares foi um campo de treinamento para a promessa. Foi ali que José aprendeu a administrar, a interpretar sonhos, a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E quando finalmente chegou o momento certo, ele foi levantado como governador do Egito da noite para o dia. Mas perceba, a transformação não aconteceu quando ele subiu ao trono. A transformação aconteceu na espera. Agora traga isso para a sua vida. E se a espera que você está enfrentando agora não for um atraso, mas um treinamento? E se Deus estiver te moldando para algo tão grande que, se Ele entregasse hoje, você não saberia como lidar? E se a resposta não veio ainda porque Deus está preparando não apenas a bênção para você, mas você para a bênção? Muitas vezes queremos que Deus apresse o processo. Queremos o crescimento sem a poda. Queremos o vinho sem o processo de esmagamento da uva. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele não quer apenas nos entregar algo. Ele quer que estejamos prontos para sustentar aquilo que Ele vai nos dar. E há algo ainda mais profundo nisso. Porque a espera não apenas nos prepara, ela revela o que está dentro de nós. Revela se confiamos em Deus ou apenas no que Ele pode nos dar. Revela se estamos dispostos a segui-lo mesmo quando não entendemos os caminhos. Revela o que realmente governa nosso coração. Mas o mais surpreendente é que quando entendemos isso, algo poderoso acontece dentro de nós. Porque Deus não apenas nos prepara no meio da espera, Ele nos ensina a ver algo que pode mudar tudo. Algo que poucos percebem, mas que, quando entendido, transforma completamente a maneira como encaramos cada dia sem resposta.
A espera nem sempre é fácil. Ela pode ser angustiante, pode testar nossos limites e, em alguns momentos, pode até parecer que fomos esquecidos. Mas Deus nunca se atrasa. Ele conhece cada segundo que você enfrentou, cada lágrima que caiu sem ninguém ver, cada oração que saiu dos seus lábios e cada pensamento que ficou apenas no seu coração. Às vezes, sentimos que Ele está em silêncio, que nossas palavras se perdem no vento, que o tempo continua correndo enquanto ficamos parados, esperando uma resposta. Mas o que se esquece é que a espera de Deus nunca é vazia. Ele não faz você esperar por acaso. Há um motivo, há um propósito e, acima de tudo, há um crescimento acontecendo dentro de você, mesmo que você não perceba. Quando José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, quando foi preso injustamente, quando passou anos esquecido em uma cela, ele poderia ter pensado que Deus o havia abandonado. Mas a espera de José não foi em vão. Deus estava preparando algo muito maior do que ele podia imaginar. Aquele tempo de espera, de dor e de incerteza estava moldando um futuro que José nem sonhava. Ele saiu do cárcere para se tornar governador do Egito, para salvar nações da fome e até mesmo para reencontrar e perdoar aqueles que o traíram. E é assim que Deus age. Você pode estar esperando agora, pode sentir que nada está mudando, que os dias se repetem e que a resposta parece longe. Mas enquanto você espera, Deus trabalha. O tempo dele é perfeito e ele está preparando algo que você ainda não consegue ver. A sua fé está sendo fortalecida, sua paciência está sendo trabalhada, seu coração está sendo moldado para receber algo muito maior do que você pediu. Talvez hoje seja o dia em que você precise olhar para a sua espera com outros olhos. Em vez de vê-la como um castigo ou um atraso, entenda que ela faz parte de um plano divino. Deus não faz nada pela metade. Ele não inicia algo sem a intenção de concluir. E se Ele fez você esperar até aqui, significa que há algo precioso sendo lapidado. E se eu te dissesse que essa espera está prestes a acabar, que o tempo da resposta está chegando, que Deus já está movimentando as peças, organizando os detalhes, colocando tudo no lugar para que no momento certo você veja a promessa se cumprir? Mas antes de revelar isso, há algo mais que você precisa entender. Você já percebeu como às vezes Deus tira algo da sua vida e você não entende o porquê? Um plano que parecia perfeito, uma porta que estava prestes a se abrir, um relacionamento que parecia ser a resposta das suas orações e de repente tudo muda. O que estava ao seu alcance escapa pelos seus dedos. O que parecia promissor se desfaz no ar. Você se pergunta, por quê? O que eu fiz de errado? Deus, onde está o seu propósito nisso? O problema é que estamos acostumados a ver a vida como uma linha reta, mas Deus enxerga cada curva do caminho. Ele vê o que você não vê. Ele sabe aonde cada escolha pode te levar. E muitas vezes, Ele permite que algo se desfaça porque está preparando algo muito maior. Mas nós, na nossa limitação, ficamos focados no que perdemos, no que foi interrompido, no que não deu certo. A dor da perda nos impede de enxergar o que Deus está construindo nos bastidores. Lembra de Moisés? Ele cresceu como um príncipe no Egito, com todo o poder e privilégios que qualquer um poderia desejar. Mas um dia, sua vida deu uma reviravolta. Ele fugiu para o deserto, perdeu tudo o que conhecia e passou 40 anos afastado de tudo o que um dia foi sua realidade. Ele poderia ter pensado que sua vida havia acabado ali, que não havia mais propósito, que tudo o que Deus tinha para ele havia sido interrompido. Mas, na verdade, Deus estava escrevendo uma história maior. Aquele deserto não era um castigo, era um treinamento. E foi naquele cenário árido, longe de tudo, que Moisés foi moldado para se tornar o libertador de um povo inteiro. E talvez, agora, você esteja no seu próprio deserto.
Talvez tenha perdido algo que era importante. Talvez esteja olhando para os destroços de um sonho e perguntando por que Deus permitiu isso. Mas será que essa perda não é, na verdade, um livramento? Será que essa interrupção não é Deus te preparando para algo muito maior do que você imaginava? A verdade é que Deus nunca subtrai sem a intenção de multiplicar depois. Ele nunca fecha uma porta sem ter algo melhor preparado. Só que, muitas vezes, não vemos isso de imediato. E é nesse momento que a fé é testada. Porque confiar em Deus quando tudo está dando certo é fácil. Mas confiar quando tudo desmorona, quando o caminho fica escuro, quando o que parecia ser a resposta simplesmente desaparece. Esse é o verdadeiro teste. Agora, eu quero que você pense. E se essa perda for, na verdade, a maior evidência de que Deus está agindo na sua vida? E se aquilo que Ele tirou for exatamente o que estava impedindo você de alcançar algo maior? E se o que está prestes a acontecer for tão grande que quando você olhar para trás, vai agradecer por essa fase difícil? Mas antes de falar sobre o que Deus preparou para você, há algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. Agora pense nisso. E se Deus não estiver apenas tirando algo da sua vida, mas também te protegendo? E se essa barreira que surgiu no seu caminho não for um castigo, mas um escudo? Muitas vezes, enxergamos as dificuldades como obstáculos, como se Deus estivesse nos impedindo de alcançar algo que desejamos, mas na realidade, Ele pode estar nos desviando de algo que não vemos. Já imaginou quantas vezes você pediu algo a Deus e Ele, por amor, disse não? Pode ter sido um relacionamento que parecia perfeito, mas que no futuro traria dor. Pode ter sido um emprego dos sonhos, mas que acabaria te afastando da sua verdadeira missão. Pode ter sido um caminho que parecia ser o certo, mas que lá na frente se revelaria um beco sem saída. Mas nós não gostamos de ouvir não. Nos sentimos frustrados, desanimados, questionamos os planos de Deus e até pensamos que Ele se esqueceu de nós. Mas a verdade é que o que parece ser uma negativa, muitas vezes, é a maior prova do cuidado divino. Olhe para a história de José. Ele tinha sonhos grandiosos, via-se como um líder, alguém que Deus havia escolhido para algo maior. Mas antes de ver esses sonhos realizados, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por anos. Se ele tivesse apenas olhado para as circunstâncias, teria acreditado que Deus o havia abandonado. Mas, na realidade, cada porta fechada, cada momento de dor, cada aparente derrota estava alinhando José exatamente onde Deus queria. O que parecia ser um retrocesso era, na verdade, um avanço invisível. A prisão não foi o fim da história, mas o lugar onde Deus o posicionou para, no momento certo, levá-lo ao topo. E é aqui que precisamos entender algo poderoso. Deus não improvisa. Ele não age por acaso. Cada detalhe da sua vida tem um propósito. Cada desvio tem um significado. Cada espera tem um motivo. E se agora parece que você está parado, se parece que tudo está indo na direção contrária, saiba que Deus não perdeu o controle. Ele está segurando as pontas, Ele está organizando as peças, Ele está te preparando para algo que você ainda não pode ver. Mas, para entender isso completamente, há um último ponto que precisamos abordar. E agora é o momento de confiar. Não apenas um pouco, não apenas quando tudo faz sentido, mas confiar de verdade. Porque Deus não apenas vê além do que vemos, Ele nos ama além do que conseguimos entender. Ele nunca nos deixaria sem uma resposta, sem um propósito, sem uma direção. E se neste exato momento você sente que está sem forças, que está no meio da tempestade, sem saber para onde ir, escute. Deus está dizendo para você não temer. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Isso não é apenas um versículo, isso é uma promessa viva. Uma promessa que nunca falha, nunca muda, nunca se quebra. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou os muros de Jericó, que ressuscitou Lázaro, que sustentou Elias no deserto, que deu vitória a Davi contra Golias, é o Deus que cuida de você. O seu coração pode estar ansioso, mas Deus já preparou o seu caminho. Seus olhos podem não enxergar a saída, mas Deus já escreveu o seu futuro. Suas mãos podem estar vazias agora, mas Ele está prestes a derramar bênçãos que você nem imagina. A resposta que você tem esperado está chegando. Aquela porta que parecia fechada será aberta no tempo certo. Aquele fardo que tem pesado nos seus ombros será aliviado. Porque o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Agora, ore comigo. Senhor, hoje eu entrego tudo em tuas mãos. Eu reconheço que nem sempre entendo os teus caminhos, mas escolho confiar. Eu escolho acreditar que cada espera, cada obstáculo, cada silêncio tem um propósito. Senhor, fortalece a minha fé para que eu não me abale diante das dificuldades. Ajuda-me a enxergar além das circunstâncias, a sentir a tua presença, mesmo quando tudo parece incerto. Eu sei que tu és fiel, sei que os teus planos são maiores que os meus e sei que a tua vontade é perfeita. Toma o controle da minha vida, abre as portas certas, fecha as que não me pertencem e guia os meus passos para o centro da tua vontade. Eu descanso em ti, meu Deus, e declaro que nada poderá me afastar do teu amor. Em nome de Jesus, amém. E agora, respire fundo. Sinta essa paz, tomando conta do seu coração, porque algo já começou a mudar dentro de você. Algo já está sendo transformado. Deus ouviu a sua oração. E acredite, o que Ele preparou para você é muito maior do que você pode imaginar. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe até este momento porque Ele quer falar com você. Ele vê suas lutas, conhece suas dores e ouve cada oração que sai do seu coração. Hoje, tire um instante para se conectar com Ele. Agradeça pelo que já passou, confie no que ainda está por vir e creia que Deus está no controle de tudo. Nada foge do seu propósito e a resposta que você espera pode estar mais perto do que imagina. Se esta oração tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.